Imagine um mundo em que uma simples tosse pode mudar o destino de uma civilização inteira. Em questão de meses, uma doença pode varrer continentes, alterar a economia global e até redefinir as relações humanas. É disso que vamos falar hoje, as pandemias que deixaram o maior impacto na história. Você vai descobrir como essas pandemias moldaram o mundo que conhecemos. Há algumas curiosidades que você não vai querer perder. A primeira pandemia da lista, que apesar de ter tido menos impacto em termos de números absolutos, foi devastadora em seu contexto histórico. Estamos falando da pandemia de AIDS, que começou nos anos 1980. Embora ainda seja uma crise de saúde global, especialmente em algumas regiões do mundo, sua taxa de mortalidade foi reduzida ao longo dos anos graças aos avanços da medicina. No entanto, ela deixou marcas profundas nas políticas de saúde pública e na percepção social sobre sexualidade e doenças contagiosas. A pandemia de AIDS surgiu nos anos 1980, afetando de forma desproporcional a comunidade gay masculina. Rapidamente, a doença se espalhou pelo mundo, e o HIV tornou-se uma das maiores crises de saúde global da época. Sem tratamentos eficazes nos primeiros anos, a AIDS era praticamente uma sentença de morte, resultando em milhões de mortes ao longo da década. Em 1990, cerca de 8 milhões de pessoas já haviam morrido em decorrência da doença. Essa pandemia provocou mudanças drásticas no estilo de vida de milhões de pessoas. A conscientização sobre a transmissão sexual do HIV levou a campanhas globais sobre sexo seguro, o uso de preservativos e a importância do teste regular. A estigmatização de grupos afetados, como a comunidade LGBTQIA+, gerou movimentos de direitos civis e mudanças nas políticas de saúde pública. A chegada dos antirretrovirais na metade dos anos 1990 foi um divisor de águas, transformando o HIV de uma doença fatal para uma condição crônica controlável. A próxima pandemia que vamos falar transformou o futuro de impérios inteiros. A peste de Justiniano, que surgiu no século VI. Ela levou à morte de milhões no Império Bizantino, abalando profundamente a economia, de certa forma, contribuindo para o declínio do império. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma que mais tarde provocaria a peste negra na Europa medieval. Esta bactéria é transmitida por pulgas que infestam ratos. Essa foi a primeira vez que uma doença conseguiu colapsar estruturas tão robustas. Chegando no século XX, a gripe de 1918, também conhecida como gripe espanhola. Considerada uma das mais letais do século XX, ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em pouco mais de 2 anos. No meio da Primeira Guerra Mundial, as autoridades tinham poucas opções para conter sua disseminação. A doença, causada pelo vírus H1N1, se espalhou rapidamente devido às condições precárias de higiene e à movimentação em massa de soldados durante a guerra. Diferente de outras gripes, a gripe espanhola foi particularmente mortal para adultos jovens saudáveis, entre 20 e 40 anos, o que chocou a sociedade da época. A pandemia trouxe profundas mudanças sociais e culturais. As medidas de contenção, como o uso de máscaras, quarentenas e fechamento de locais públicos, mudaram a forma como as pessoas se relacionavam. Economicamente, houve uma desaceleração global, com muitas empresas fechando e a produtividade caindo drasticamente. O impacto psicológico da pandemia também foi significativo, criando uma sensação de vulnerabilidade em larga escala. A experiência com a gripe espanhola impulsionou mudanças nas políticas de saúde pública, promovendo melhorias sanitárias, criação de sistemas de vigilância epidemiológica e maior investimento em pesquisa médica. A crise também alterou a percepção sobre a importância da medicina preventiva e do papel dos governos em crises sanitárias. Com certeza uma pandemia com impacto jamais visto foi a Covid-19. Foram mais de 6 milhões de mortes confirmadas, e o impacto econômico e social continua sendo sentido. A pandemia nos ensinou muito sobre ciência, solidariedade, talvez o mais importante, sobre nossas vulnerabilidades em um mundo tão interconectado. O distanciamento social e as quarentenas massivas forçaram a adaptação rápida ao trabalho remoto, que, para muitas empresas, se tornou uma nova norma, mudando a dinâmica do local de trabalho para sempre. O comércio eletrônico e o delivery se expandiram significativamente, impulsionando a digitalização de pequenos e grandes negócios. O uso de máscaras e a higiene frequente das mãos se tornaram práticas comuns, principalmente em locais públicos. Eventos presenciais, como conferências, shows e aulas, migraram para plataformas digitais, acelerando a transformação digital em áreas como educação e entretenimento. As viagens internacionais também passaram a exigir medidas mais rigorosas, com a implementação de passaportes de vacinação e regras sanitárias mais rígidas. Embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas, muitas dessas mudanças se mantiveram, refletindo uma nova realidade.
Além disso, a pandemia reforçou a importância de redes de apoio comunitário e a colaboração entre nações para enfrentar desafios globais, além de destacar a necessidade de soluções mais sustentáveis em áreas como transporte e trabalho. Isso trouxe uma perspectiva de que, mesmo em tempos de crise, o aprendizado e a adaptação podem gerar melhorias significativas para o futuro. Agora vamos falar da peste negra, também chamada de peste bubônica, que devastou a Europa no século XIV. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram, ou seja, um terço da população europeia da época, levando a uma das maiores crises demográficas da história. O ano era 1347, e os navios mercantes que cruzavam o Mediterrâneo trouxeram não apenas mercadorias, mas um inimigo invisível, a bactéria Yersinia pestis. Ratos, infectados com pulgas portadoras do bacilo da peste, desembarcaram em portos como Messina, na Sicília. Esse seria o início de uma das pandemias mais mortais da história. A peste bubônica também provocou mudanças culturais profundas, influenciando até mesmo a arte e a religião da época, resultando em uma maior apreciação pela vida e pela moralidade, inspirando obras que questionavam a fé e a mortalidade. Uma catástrofe semelhante aconteceu entre os anos 165 e 180, no auge do Império Romano. A peste antonina é creditada como uma das causas do início da queda do Império. Esse foi o momento em que uma civilização inteira percebeu que nem mesmo o mais poderoso dos impérios estava a salvo de uma crise de saúde. Embora a causa exata da doença não seja completamente conhecida, muitos historiadores acreditam que se tratava de uma forma de varíola ou sarampo. A peste foi trazida ao Império pelos soldados romanos que retornavam das campanhas no Oriente Médio, e rapidamente se espalhou, devastando a população. O impacto da peste antonina no Império Romano foi enorme. Estima-se que aproximadamente 10% da população do Império morreu. Cidades inteiras foram dizimadas, e a economia romana sofreu com a perda de mão de obra e declínio na produção agrícola. A diminuição da força militar também foi significativa, enfraquecendo o exército romano e prejudicando a capacidade do Império de se defender de ameaças externas. Além disso, a peste causou uma crise espiritual e religiosa, com muitos romanos abandonando suas crenças tradicionais e buscando novos cultos e religiões, como o cristianismo, que começava a ganhar popularidade. E aí, qual dessas pandemias você acha que mais impactou o mundo como conhecemos hoje? Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, acredita que entender o passado nos ajuda a preparar o futuro. Deixe seu comentário dizendo qual dessas pandemias mais te surpreendeu. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades históricas e dicas importantes sobre o mundo ao nosso redor. Nos vemos no próximo vídeo.